Vamos ainda para uma terceira medida aqui. Terceira medida é o inciso 3º do artigo 22, que é a proibição de determinadas condutas, entre as quais, né, quais condutas que o juiz pode impor como medida protetiva. Proibição de determinadas condutas. Primeiro aí, aproximar-se da vítima, da família da vítima ou de testemunhas. Então, essa medida é muito comum na prática, né? Proíbe que o sujeito se aproxime aí da mulher. Mas não só da mulher, mas também da família dela e até mesmo de testemunhas. Pode fixar uma distância mínima, proíbe de se aproximar. Então pode fixar uma distância mínima, por exemplo, 200 metros. Não pode chegar a 200 metros perto da vítima. Segundo aí, proibição de manter contato com a vítima, com a família dela ou com testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Proibição de manter contato com a mulher, com a sua família, com a família dela ou com testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Quer dizer, não pode conversar, não pode telefonar, não pode mandar WhatsApp. Ok? Terceiro, proibição de frequentar determinados lugares. Essa medida protetiva de proibição de frequência de determinados lugares só é possível para prevenir, para proteger a integridade física e psicológica da vítima, para preservar a integridade física e psicológica da vítima. Então, proibição de frequência a determinados lugares para preservar a integridade física e psicológica da vítima. Tem que especificar os lugares. Ó, tá proibido de ir lá no bar do fulano de tal, tá proibido de ir lá na loja onde a vítima trabalha. Então, proibição de frequentar determinados lugares. Perceba que a lei fala em proibição de frequentar. Frequentar é um ingresso habitual, né? Ir várias vezes. Mas o juiz pode proibir também um único acesso. Ó, você não pode ir lá nenhuma vez, né? Porque se proíbe a frequência, significa, de vez em quando ele pode ir. Frequência não pode ir habitualmente. Frequência significa uma proibição habitual. Mas o juiz também pode proibir que ele vá lá uma única vez. Bom, então nós estamos analisando o artigo 22, né? O inciso 1, nós já falamos, suspensão da posse da arma de fogo ou restrição do porte de arma de fogo. O inciso 2 é o afastamento imediato aí do lar, do domicílio, do local onde a vítima, onde ele convivia com a vítima. O inciso 3º é a proibição de determinadas condutas. Agora o inciso 4º. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. Então, restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. Perceba que aqui são duas medidas também. Primeiro, a restrição de visita aos dependentes. Restrição, leia-se, é a visita monitorada, né? Assistida. Ele vai poder visitar o filho lá, mas vai estar assistido lá por assistente social, psicólogo. No estado de São Paulo tem o chamado CEVAT, que é um setor ali de visita assistida, né? O sujeito vai lá no CEVAT para visitar a criança, mas sempre assistido. Então a restrição de visita aos dependentes menores. Restrição é uma visita assistida. E a lei prevê também, nesse inciso 4º, a suspensão de visita. Suspensão é a paralisação total da visita por um determinado período. Suspensão. Não vai visitar mais por um determinado período. Esta medida de restrição ou suspensão da visita, o juiz, antes de decidir, tem que ouvir a equipe multidisciplinar ou serviço similar a esse, né? Essa equipe multidisciplinar é formada por psicólogos, assistentes sociais. Então, antes do juiz decidir pela restrição ou suspensão de visita aos dependentes, tem que ouvir obrigatoriamente a equipe multidisciplinar ou órgão similar, ok? Inciso 5º, 22, inciso 5º aí. Outra medida protetiva de urgência, prestação de alimentos provisórios ou provisionais. Prestação de alimentos provisórios ou provisionais. Então a mulher pode pedir alimentos também, provisórios ou provisionais, como medida protetiva de urgência. Ok? Aqui é interessante. É a única hipótese de alimentos que pode ser fixado pelo juiz criminal. Então, mesmo na área criminal, a mulher pode pedir alimentos provisórios
ou provisionais. A mulher que é vítima de violência doméstica ou familiar. Mas qualquer mulher pode pedir esses alimentos? Não. Só aquela mulher que, pela lei civil, tem direito aos alimentos. Tem que ser uma mulher que tem direito aos alimentos, basicamente. Seria ascendente, por exemplo, a mãe, descendente, filha, por exemplo, ascendente, descendente, cônjuge, companheira e irmã. Não é qualquer mulher, portanto, só as que têm direito aos alimentos. Ascendente, descendente, cônjuge, companheiro e irmã. Pode pedir, por exemplo, namorado não tem direito aos alimentos, não vai poder pedir, a namorada foi agredida, a noiva foi agredida, não tem direito aos alimentos, então não vai poder pedir como medida protetiva alimentos provisórios ou provisionais. Só vai poder pedir os alimentos a mulher que pela lei civil tem direito aos alimentos, provisórios ou provisionais aí. É uma medida protetiva aí, é uma cautelar, né? Tradicional, porque precisa mover a ação principal de alimentos em 30 dias, senão fica sem efeito. A ação de alimentos, a ação principal pode ser uma ação de alimentos, pode ser uma ação de divórcio, pode ser uma ação de dissolução de união estável, ok? Mas tem que mover a ação principal em 30 dias, tá? Esses alimentos não são definitivos, né? São alimentos provisórios ou provisionais, né? Tá? Sobre a distinção entre esses alimentos aqui, em especial nesta aula aqui, não há grande interesse prático, tá? Porque são alimentos, ambos alimentos de natureza cautelar, né? Não são alimentos definitivos, vamos dizer assim, tá? A diferença no direito civil seria, os alimentos provisórios são aqueles fixados liminarmente, né, para garantir o sustento, a habitação, o vestuário, são aqueles fixados liminarmente. E os provisionais também podem ser fixados liminarmente, mas os provisionais também objetivam uma verba para poder mover a ação principal. Quer dizer, além de buscar o sustento, ainda pede-se uma verba para contratar advogado, para poder mover a ação principal. A diferença é essa. Os alimentos provisionais são chamados de ad litem. Ad litem, quer dizer, para lide. Pede-se também não só o sustento, mas uma verba para contratar um advogado para poder mover a ação principal. Uma diferença básica entre os provisórios e os provisionais. Tá? Artigo 22, inciso 6º agora, que é outra medida protetiva, é o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Essa medida, né, ele vai ter que comparecer a programas aí. É para conscientizar dos malefícios da violência doméstica ou familiar contra a mulher, né? Então, se houver requerimento, né, da vítima ou do Ministério Público, o juiz pode impor essa medida protetiva aí de comparecimento a programas de recuperação, reeducação. Aqui é o seguinte, caso ele não compareça, ele comete crime de desobediência do artigo 24A, além de outras sanções, né? De poder substituir a medida, até decretar prisão preventiva, o juiz pode, né? Claro, se houver o descumprimento injustificado da medida protetiva de urgência. E prisão preventiva também, tem que ter requerimento, que nós já falamos, tá? Mas ele vai ser obrigado a comparecer nesses programas, senão porque o descumprimento injustificado lhe gerará sanções. Tem que tomar cuidado o seguinte, esse comparecimento a programas de reeducação ou recuperação, o juiz também pode impor quando o juiz aplica a pena de limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana é uma espécie de pena restritiva de direitos, uma das espécies. Limitação de fim de semana, o juiz pode, quando aplica a pena de limitação de fim de semana, impor a frequência e o comparecimento a programas de reeducação, de recuperação. É o artigo 152 da Lei de Execução Penal. Então, não confundir. Se essa medida for imposta aí como pena, como conteúdo da pena de limitação de fim de semana, o início é após o trânsito em julgado da condenação. E se houver descumprimento, não há crime de desobediência. Quando descumpre uma pena restritiva de direitos, não há crime de desobediência.
mas o juiz poderá converter em pena privativa de liberdade, né? Tá? Então, quando imposta como conteúdo da pena de limitação de fim de semana, o início é após o trânsito de julgado. Se for descumprido, não há desobediência, mas pode ser convertido em pena privativa de liberdade. Agora, quando imposta como medida protetiva de urgência, o início é imediato, ainda não existe condenação, não é? Às vezes pode ser imposta no inquérito, durante a ação penal. O início é imediato, até no cível, né? O início é imediato. E se descumprir, tem o crime de desobediência do artigo 24A, além de outras sanções. Tá? Então não confundir quando imposta como medida protetiva de urgência e quando imposta como conteúdo da pena de limitação de fim de semana. Ok? E por fim, o artigo 22, inciso 7º, que é a última medida protetiva do 22, né? Que é o acompanhamento psicossocial do agressor. Tá certo? Acompanhamento psicossocial do agressor. Então, o agressor, essa medida é muito boa, porque o agressor vai ter um acompanhamento pessoal aí, tá? Ele vai ser acompanhado pela equipe especializada, por psicólogos, por assistentes sociais. Pode ser um acompanhamento individual ou em grupo de apoio. Ou as duas coisas, individual e em grupo de apoio. Então, esse acompanhamento é uma análise que vai ser feita aí em relação ao agressor, pela equipe especializada. Pode ser um acompanhamento individual, né? Uma análise individual, vai lá, entrevista, ou um acompanhamento em grupo, onde ele vai frequentar um grupo e vai ser analisado também, tá?